Meu nome é Luísa e eu que vou dar a aula de hoje, né? Aparentemente, todo mundo tá vendo. Mas a gente está quase terminando esse último livro, né? Esse primeiro caderno. E só para lembrar, nessas últimas aulas a gente está falando sobre a pessoa de Jesus. A gente já tratou sobre a divindade de Cristo, sobre a natureza humana de Cristo. As últimas aulas foram a glória de Cristo, a ascensão de Cristo, o batismo de Cristo. Então, seguindo nessa linha mesmo, nosso tema de hoje, como a gente não tem data show, é Jesus Cristo como mediador. Para quem tem o livrinho, é a lição 34, página 88, tá? É algo muito básico e se a gente não crê que Jesus é mediador, talvez a gente esteja crendo numa coisa que não é o Evangelho, porque é muito central a pessoa de Jesus como mediador. Mas o que seria um mediador, né? O direito, tem uma parte do direito que trabalha com isso, né? A mediação, tentando evitar conflitos maiores, né? Ir ao juiz e tal. Então tem o papel do mediador. Mediador no direito geralmente é uma pessoa terceira. Aí o Paulo tá balançando a cabeça, então por enquanto eu devo estar falando, não estou falando nenhuma besteira. Mas é uma terceira pessoa que está ali para conciliar duas partes, tentar achar um ponto em comum e conciliar mesmo duas partes que estão em conflito. E em geral essa pessoa é imparcial, né? Tem que ser imparcial. E Jesus, como nosso mediador, ele vem para conciliar partes que estão em conflito. Quem são essas partes? Qual é esse conflito? Deus, criador de todas as coisas, criador do ser humano, e o ser humano que se rebelou contra Deus. Esse conflito é um conflito que o Sproul ele descreve como uma situação catastrófica para a humanidade, porque a humanidade está separada de forma irreconciliável com o seu Criador e clamando por algo que reconecte. Jesus é o nosso mediador porque ele que é essa ponte entre nós, seres humanos, criaturas decaídas, e Deus, o nosso Criador. Talvez muitas das coisas que eu vá falar aqui são coisas que a gente já sabe, que a gente já ouviu. Acredito que praticamente todas as nossas pregações elas giram em torno disso, mas é a base do que a gente acredita. Então, se parecer repetitivo, é porque talvez tenha que ser mesmo, porque é a nossa fé. E para alinhar alguns pontos. Então, sinta-se à vontade para fazer perguntas, considerações ou coisas assim. Mas vamos lá. Jesus é esse mediador que se põe para resolver esse conflito. Por quê? Não existia ninguém que pudesse conciliar de forma eficaz a humanidade e Deus. Porque nenhum ser humano podia se colocar nesse meio, porque ele também precisava dessa ligação. E, como a gente já viu, a justiça de Deus, a ira de Deus clamavam para que fosse satisfeito, porque, como foi combinado, o pecado, ele desconectou a humanidade de Deus. Calma aí. Ele desconectou Deus e a humanidade. Só para ficar mais claro. Porque um Deus santo não admitia que pessoas decaídas, que não admitia a presença do pecado. E como que a gente poderia estar com Deus novamente, assim como era antes da queda, antes do pecado, se todo ser humano tinha pecado? Então, a ira de Deus precisava ser satisfeita. A ira que era contra o pecado, baseado num acordo que foi predeterminado antes, que toda quebra da lei de Deus, a transgressão da lei, era pecado, resultaria na morte.
Tanto que o versículo conhecido de Romanos 3 é que o salário do pecado é a morte. Então alguém precisava morrer para isso. Mas, voltando a Jesus como mediador, só ele podia ser esse mediador porque só ele cumpria os requisitos totais e para ser um mediador eficaz, como eu falei. Porque na primeira aliança, na aliança do Antigo Testamento, Moisés era o mediador entre o povo de Deus e Deus. Mas Moisés não podia expiar os pecados do povo. Por isso que existiam os sacrifícios, para que os pecados fossem expiados. Mas isso não era o suficiente para reconectar. Então, sempre que alguém pecava, tinha que oferecer sacrifício. O sacerdote tinha que ir ao templo e sacrificar um novilho. E é isso que a gente já viu nas outras lições. Então, Moisés era esse mediador, mas ele não era eficaz. Ele tinha uma conexão com Deus, falava com Deus e repassava ao povo. Mas isso tudo através da lei de Deus. Mas até um episódio que é muito conhecido da gente, de que Moisés não podia ver Deus, não podia ver a face de Deus, senão ele morreria. Deus falou isso para ele, senão ele morreria. Então, Cristo é o mediador e traz para nós essa nova aliança, o mediador da nova aliança. Qual é? A gente já viu também a aliança. Gente, tudo isso está no livrinho também, vocês podem voltar às lições. Mas Cristo é o perfeito mediador porque ele preenche os requisitos de Deus. E Deus Pai e Cristo, Deus Filho, sabiam, estavam de acordo quanto a essa mediação, desde a eternidade. Não foi algo que foi imposto para Jesus por Deus, ou não, Jesus em nenhum momento deu uma outra sugestão a Deus, vamos fazer assim, e vamos tentando persuadir Deus a deixar a ira dele de lado. Isso o Sproul fala no segundo parágrafo da nossa lição. Jesus não fez isso. Ele não tentou, enquanto mediador, persuadir Deus para fazer de uma outra forma. Mas não, ele sabia que a ira de Deus precisava ser satisfeita, então ele e Deus Pai estavam de acordo, e ele veio, Deus encarnado, Deus e homem, veio e se sacrificou no nosso lugar. Ele se pôs como mediador para que a gente tivesse novamente essa conexão. E o que isso traz para a gente? Jesus como mediador, quais são os ganhos que a gente teve em ter Jesus como mediador, né? Praticamente tudo que a gente faz hoje, enquanto cristãos, só é possível ser feito porque Jesus já satisfez a ira de Deus na cruz e ressuscitou, entendeu? Ele já fez por nós essa reconexão. Mas por que ainda assim nós, enquanto seres humanos, muitas vezes tentamos colocar pessoas ou colocar coisas para mediar algo que já está mediado? A nossa relação com Deus já é possível porque Jesus já fez essa mediação. Ele é o nosso mediador. A nossa relação com Deus, ela já está reconectada através de Jesus, por meio de Jesus. Sempre que a gente fala meio, através, é isso, né? É uma ponte. São os conectivos que a gente usa que apontam a Jesus, conectivos da língua portuguesa mesmo, que apontam para Jesus como mediador. Se a gente tiver algum voluntário para ler um versículo, que é só um versículo mesmo, de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Temos algum voluntário para ler esse versículo específico? 1 Timóteo,
2:5. Calma aí. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Até qual? Não, só esse mesmo. Tá. É isso. Nesse versículo fica claro, né, que só há um mediador entre Deus e os homens. Só Cristo Jesus é esse mediador. Ele, através dele, através da obra redentora, que a gente pode ter o nosso relacionamento com Deus. Através de Jesus, as nossas orações são ouvidas. Através de Jesus, Deus fala conosco. Não há outra pessoa e não há necessidade de que haja um pastor, um profeta ou qualquer outro ser para intermediar algo que já está mediado através de Jesus. A gente sabe que existem outros segmentos do cristianismo que acreditam nesse outro intermédio, mas só Cristo é o mediador suficiente, entendeu? Só Ele, é através dele que a gente ora, é em nome dele que a gente ora. Muitas vezes, né? A gente foi ensinado a encerrar a oração falando em nome de Jesus. Em nome de Jesus a gente faz as súplicas a Deus. Por meio de Jesus que a gente tem essa conexão, não é? Se alguém quiser ler também capítulo 8 de Romanos, do versículo 31 ao 34. É um capítulo bem conhecido, né? Romanos 8 fala do amor de Deus, mas é um pouquinho antes bem de entrar nisso. Alguém pode ler para mim, por favor? Capítulo 8, do versículo 31 ao 34. Posso ler? Obrigada. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. É justamente isso. Cristo Jesus é quem morreu, e mais, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A mediação já está feita. Cristo é o nosso mediador, Ele é quem intercede por nós. Não existe... daqui não, né? Tá. Mas não existe outro, não existe por que colocar ninguém dentro de algo que já está dentro dessa relação, que já está conectado. Se a gente tiver algum voluntário também para ler o capítulo 7 de Hebreus, do versículo 20 ao versículo 25. Alguém pode ler para mim, por favor? Hebreus 7, do 20 ao 25? Isso. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas esse foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou o fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O capítulo Hebreus ele faz muita alusão ao Antigo Testamento, e quando fala, né, que os outros muitos eram feitos sacerdotes porque não podiam viver para sempre, não viviam para sempre, lembrando ao sacerdócio lá atrás do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que eram os sacerdotes que intervinham, que tinham que fazer os sacrifícios e faziam essa mediação. Mas Cristo não. Cristo tem o sacerdócio inalterável, porque ele permanece para sempre, ele vive para sempre. Na próxima aula, eu não quero entrar tanto nesse assunto, porque
a próxima aula vai tratar sobre os ofícios de Cristo e Cristo como nosso sumo sacerdote. Mas não tem como falar da mediação de Jesus sem lembrar que Ele é o nosso sacerdote. Ele que é tanto sacerdote quanto sacrifício. Através do sacrifício que Ele oferece, Ele intercede por nós. E é por meio dele que a gente vive e é por meio dele que a gente tem as nossas orações atendidas também. E para encerrar essas passagens bíblicas, eu queria ler, aí eu mesmo vou ler, o capítulo 9 de Hebreus, do versículo 11 ao versículo 15, tá? A minha versão é Almeida século 21, mas todo mundo consegue acompanhar, desde que vocês tiverem. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir o Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte, para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Talvez não tenha ficado tão claro tudo isso, porque são várias alusões ao Antigo Testamento e à Antiga Aliança que a gente já estudou, mas através do sacrifício dele, por conta do sacrifício dele, ele é o nosso mediador, que é suficiente para expiar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados diante de Deus. Talvez algumas palavras não sejam de conhecimento geral significado, mas é isso. Ele é suficiente para nos reconectar a Deus. A conexão que a situação catastrófica que nós nos encontrávamos antes já não é mais assim por conta da obra de Cristo. E basicamente é isso que eu gostaria de passar na aula de hoje. Como eu falei, é um tema que a gente ouve diversas vezes, o cerne das pregações. Nós, enquanto seres caídos, não tínhamos a capacidade e a possibilidade de nos reconectarmos a Deus. Então, o próprio Deus se encarna, vem e faz isso por nós. E se torna nossa ponte, se torna o nosso mediador. E assim ele permanece à direita de Deus, como a gente leu, intercedendo por nós, levando as nossas súplicas a Deus. E por isso eu queria só ler e passar em cima das perguntas propostas na lição, e se alguém tiver alguma questão pode perguntar agora também. Então, a primeira pergunta seria: o que é um mediador? Mediador é uma pessoa que se coloca, como eu falei lá no começo, que se coloca no meio de duas partes que estão em conflito para resolver esse conflito. Há discordâncias? Estou certa, Paula? Então, obrigada. E como que Cristo satisfez os requerimentos divinos para a reconciliação? Cristo, aqui, enquanto ele estava encarnado aqui na terra, ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou, ele não transgrediu a lei, ele não feriu a lei em nenhum momento. Pelo contrário, ele veio e aprofundou a lei. A lei que era a base da antiga aliança. Ele aprofundou a lei e cumpriu a lei. Assim ele satisfez os requerimentos divinos para a reconciliação. Porque só um homem deveria morrer pela transgressão dos homens. Então, Cristo, homem, ele satisfez
E só Deus, só Jesus, que foi capaz de não transgredir a lei. Todos nós, desde a queda, desde o Éden, nós não somos capazes de não transgredir a lei. A gente nasce em pecado e continua pecando, e se tentássemos nos justificarmos a nós mesmos, nós seríamos ineficazes e incapazes. Nós não podemos fazer isso, nós não conseguimos fazer isso. É só a obra de Cristo, é só a justiça de Cristo imputada a nós que nos conecta novamente a Deus. E aí tem uma boa questão, que é a questão 3 da lição, né? Por que as nossas orações são feitas em nome de Jesus? Calma aí. Antes disso ou nisso? Tá, ok. Não, pode fazer. Tem um colega meu, eu não queria falar de outra religião, mas acaba acontecendo, é inevitável. Tem um colega meu que ele é católico. E a vida inteira ele diz que aquilo que ele precisa e nos momentos que ele precisou, São Jorge agiu por ele. Eu queria perguntar sobre como que a gente conversa com essas pessoas sobre a mediação, porque ele acredita que existe um outro mediador. No caso da fé dele, São Jorge, mas existem outras, muitas, Maria, como ela citou, existem muitos santos, em outras religiões também, outros deuses e tal, que fazem essa mediação entre a divindade suprema e ele. Como que a gente conversa com essas pessoas sobre? É claro, né, que numa lição de Jesus como mediador, a gente é quase inevitável não pensar nisso. E eu estava estudando para dar aula, e uma das questões que eu vi, alguns dos argumentos que principalmente a Igreja Católica usa para falar sobre Maria, sobre os santos, tudo isso é que é como se fosse uma mediação dentro da mediação. Eles nunca vão, pessoas que se dizem cristãs, nunca vão falar que não, Jesus não é o nosso mediador. Ele é, mas existe uma mediação dentro da mediação. Muitas vezes, pelo menos assim, isso foi o que eu estava lendo, e a maioria das pessoas creem nisso. Que os santos, que Maria, eles intercedem a Jesus para que Jesus interceda a Deus. Entendeu? É quase que terceiriza a mediação. Basicamente, é isso. É assim, gente, óbvio, é superficial, né? Mas eu acredito que é isso que em geral eles acreditam. Os santos, Maria, eles intercedem a Jesus e Jesus intercede a Deus. Mas como a gente conversa com essas pessoas? É claro, os argumentos bíblicos a gente vai citar 1 Timóteo, como eu falei, só há um mediador entre os homens e Deus. É claro a passagem. E eu acredito que para as pessoas que enxergam assim, talvez os argumentos bíblicos sejam válidos, porque eles também acreditam nos versículos que a gente tem, apesar de terem outros que dão embasamento, né, às outras crenças. Mas não existe um porquê da terceirização dessa mediação. A mediação ela já foi feita. Como eu falei, o mediador é aquele que se põe no meio para resolver um conflito entre duas partes. Se as duas partes que a gente tem são a humanidade de um lado, Deus do outro, a gente não precisa de alguém intercedendo, alguém para interceder ao último, entendeu? A gente precisa só de um mediador, e esse mediador é Cristo. Ficou claro? A gente não precisa de alguém para interceder a quem vai interceder a Deus. A gente já tem Deus que se fez homem, a gente já tem a Jesus para interceder por nós. O sacrifício dele já foi completo. Então por isso que a gente ora em nome de Jesus, entendeu? A gente pede em nome de Jesus. A gente pede a Deus em nome de Jesus. E Ele que instruiu a gente a pedir em nome dele. E aí, a gente tem alguma outra questão nessa linha? Não? Rapidinho. Aí então a gente continuando justamente nisso, de por que as nossas orações são feitas em nome de Jesus,
usar essa expressão, ela não é como um passe de mágicas de se eu pedir em nome de Jesus, Deus vai fazer. Não é uma palavra mágica, tipo abracadabra, coisas assim. Não é assim. Mas quando a gente ora a Deus em nome de Jesus, a gente está pedindo, usando da autoridade de Jesus para pedir a Deus. A autoridade que foi nos dada através dele. Mas a gente não vai pedir coisas que Jesus não pediria, entendeu? Quando a gente fala em nome de uma pessoa, essa pessoa tem que estar em concordância com o que eu estou falando. Se eu chegar aqui e falar, eu estou falando no meu nome, em nome de Axel, que é o meu marido, ele tem que estar em concordância do que eu vou falar. Senão, eu estou usurpando do nome dele. E a gente não vai usurpar do nome de Jesus. A gente vai pedir em nome de Jesus coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, estão de acordo com a vontade de Cristo. Senão não faz sentido, senão a gente vai estar usando a expressão em nome de Jesus como uma palavra mágica, achando que tudo que a gente pedir a Deus e usar a expressão no final em nome de Jesus vai dar certo. Mesmo que o que eu esteja pedindo seja algo, muitas vezes até pecaminoso ou ilícito, ou que não estão de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para mim. Então as nossas orações são feitas em nome de Jesus, por meio de Jesus, mas baseadas naquilo na vontade de Deus para nós, entendeu? Por isso que a gente ora, Pai, me perdoa por isso em nome de Jesus, porque a justiça de Deus que foi satisfeita em Cristo é imputada a nós, entendeu? A autoridade de Cristo, a justiça dele é usada por nós para orar a Deus. Alguma questão em cima disso? Não? Tá claro? Se alguém quiser perguntar, só levanta a mão, por favor, para a Duda levar o microfone, senão não sai na transmissão. Mas vamos lá. O nosso quarto ponto é: que bênçãos nos vêm da obra da reconciliação que Cristo efetuou entre nós e Deus, como nosso mediador? Eu acho que a primeira e mais clara é a salvação, né? A gente não tínhamos como salvarmos a nós mesmos. A nossa reconciliação com Deus, com o nosso Criador, com o nosso que é feito nosso Pai, através de Jesus. Essa é a maior graça que a gente poderia receber. E a bênção de viver uma vida reta, assim como nós deveríamos viver antes da queda, também é uma bênção que só pode ser conquistada entre aspas, por nós, por causa da obra de Jesus, porque através dele, da obra do Espírito Santo em nós, da santificação, que a gente pode viver essa vida reta. Se a gente tentar pelas nossas próprias forças, a nossa natureza tende a pecar, tende a seguir para o pecado, mas através da obra do Espírito Santo e da graça de Deus é que a gente pode continuar, né? E o ponto 5 também está dentro disso. O que o nosso mediador continua fazendo por nós hoje? Ele continua intercedendo por nós. A gente leu que ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Ele ouve as nossas orações, ele continua intercedendo até que ele venha e que a igreja volte e que tudo isso seja satisfeito, que a obra dele seja completa, a gente não esteja mais aqui refém do pecado. Então ele continua intercedendo por nós e as nossas orações são ouvidas através dele. E o último ponto da lição, ponto 6, pergunta assim: qual é a eficácia da mediação de Cristo por nós, segundo o texto de Hebreus 7, 20 ao 25? Ele pode realmente compreender as nossas necessidades e levá-las diante do trono do Pai? Por quê? E aí, o Hebreus 7, do 20 ao 25, foi o texto que Axel leu, mas eu gostaria de ler de novo antes da gente partir para a resposta dessa questão.
Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas esse se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Eu acho que o texto ele responde bem e claramente. Cristo vive eternamente para intercedendo por nós. O sacerdócio dele é inalterável. Ele vive para sempre. Então a gente não precisa se preocupar se em algum momento ele vai parar de fazer isso ou vai deixar de prestar atenção. Mas ele pode realmente compreender as nossas necessidades e levá-las diante de Deus? Sim. Cristo, além de Deus, ele também foi homem. Ele também foi tentado, apesar de não cair em tentação. Ele entende as necessidades humanas e ele intercede por nós. Então eu acredito que é isso. Se alguém tiver alguma questão, alguma consideração, mas resumindo novamente, isso é a base, entender que Cristo é o nosso único e suficiente mediador. É o que nos dá esperança para continuar, que nos dá esperança para nos prostrarmos e orarmos, porque a gente sabe que as nossas orações vão ser ouvidas, porque Jesus já é essa mediação, já é essa ponte entre nós e Deus. Apesar dos nossos pecados e das nossas transgressões, a justiça de Cristo é imputada a nós, por causa do sacrifício dele. Alguma questão? Não? Então eu gostaria de orar. Eu acho que o Douglas vai vir aqui encerrar. E é isso. Então oremos. Pai, muito obrigada. Muito obrigada pela sua obra redentora. Muito obrigada, Jesus, por ter vindo e se sacrificado por nós. Muito obrigada porque nós podemos falar contigo por conta disso. Muito obrigada. Que o nosso coração se enche de gratidão sempre que a gente lembrar que nós não somos merecedores, não somos capazes de falar com você, de nos conectarmos a você, mas você mesmo veio e se sacrificou por nós para que essa relação pudesse ser restabelecida. Muito obrigada, Deus. Continua trabalhando em nós, continua fazendo a sua obra em nós para que a gente cumpra as boas obras que nos foram designadas desde antes da fundação do mundo. Que a gente pregue seu evangelho com todo o amor e todo o temor. Cuida do nosso coração, perdoa os nossos pecados, que eles sejam cada vez menos frequentes nas nossas vidas. Que o Senhor nos santifique todos os dias e que você cresça e a gente diminua. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Luísa, pela aula. Pessoal, estamos encerrando mais um culto. À noite, às 18 horas, temos mais. Obviamente sem o CTM, mas vai ter o culto normal. Nessa semana, quarta-feira, reunião de oração, às 7h30, online, ok? Desperta Débora, também, quinta-feira, às 7h30, ok? Então, essas são algumas das programações, não percam. E também gostaria de pedir para os homens valorosos, varões de guerra, que nos ajudem a tirar as mesas e a organizar para o culto à noite, beleza? Então, vamos orar. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por este culto, por este estudo, que possamos, Senhor, refletir, Senhor, com o que aprendemos, Senhor, e que possamos glorificar o Teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém.